Meu prezado telespectador da Rede Vida, mais uma vez chegando até você com o nosso programa catequético, que acontece todas as terças-feiras e quintas-feiras da semana, sempre antes das 7 da manhã, normalmente 6h45, por aí. A gente convida você a nos acompanhar, porque é o momento da gente estar refletindo sobre documentos da Igreja. Agora, por exemplo, estamos refletindo sobre o documento que o Papa escreveu sobre a juventude, Christus Vivit. Cristo vive, Cristo está presente na vida de todos nós. Agora, no capítulo 1, ele coloca o que a palavra de Deus diz sobre os jovens. E então, é importante, interessante a gente entender que a palavra de Deus ela está cheia de reflexões sobre a juventude. Ele diz assim: não podemos deixar roubar a esperança dos jovens. Essa é uma palavra do Papa Francisco. Essa expressão, não deixar roubar a esperança, é uma expressão muito interessante que o Papa Francisco tenta colocar em diversas circunstâncias da vida do cristão. Ele cita 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, onde diz assim: ninguém te menospreze por seres jovens. Até para dizer da importância da juventude. Não desprezar o outro porque é jovem. Pode até dizer que o jovem não tem muita experiência, mas a experiência vai sendo adquirida aos poucos. São Pedro diz assim: os jovens sejam submissos aos anciãos. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Os jovens sejam submissos aos anciãos. Não significa que sejam escravos dos anciãos, lógico. Não significa que o jovem seja menos importante que o ancião. Mas o ancião tem mais experiência. Por isso que São Pedro está dizendo isso. Os jovens sejam submissos aos anciãos, aos mais velhos. Então a Bíblia insiste num profundo respeito aos idosos. Talvez aqui esteja o sentido desse ser submisso aos anciãos. Que o jovem possa descobrir e ver no idoso uma riqueza de experiência. Também Tito, a carta de São Tito, diz, no capítulo 2, versículo 6, diz assim: exorta também os jovens a serem sensatos. Então você que é jovem, que nos acompanha nesse momento, seja sensato. A sensatez é fundamental. O sábio é capaz de tirar do baú tanto o novo como o velho. Então essa sabedoria divina, abrir-se para a sabedoria de Deus, para a gente tirar do baú tanto o novo como o velho. Olha bem, interessante essa expressão. Agora o Evangelho de Marcos cita a história de um jovem rico. Essa história é muito bonita. Mestre, tudo isso tenho observado desde jovem. Está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 20. Porque um jovem vai perguntar para Jesus: o que devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus cita lá os mandamentos e depois o jovem fala assim: mas eu já cumpro tudo isso, o que é preciso fazer? É claro que a resposta de Jesus vai ser uma resposta assim, muito forte, que ele vai depois refletir. Mas lá no Salmo 103, versículo 5, diz assim: tua juventude se renova como a da águia. Olha bem, a juventude como a juventude de uma águia que se renova com a mudança de pelos e assim por diante. Ela se torna jovem, se torna nova. Agora o jovem rico, ele preferiu seguir apagado aos seus bens. Aliás, apegado aos seus bens. O jovem rico preferiu seguir apegado aos seus bens, como está lá em em Marcos, capítulo 10, versículo 22. Ele foi incapaz de se desprender daquilo que possuía e foi embora. Simplesmente desapareceu. Não foi capaz de vender o que tem, o que tinha e distribuir com as pessoas mais necessitadas. Esse jovem perdeu a capacidade desafiadora de jovem. Nós não podemos perder essa capacidade que nós temos, que a juventude tem. Ele tinha muitos bens e foi embora cheio de tristeza. Olha bem, cheio de tristeza.
O Evangelho fala também de 5 jovens prudentes e 5 distraídas. A juventude distraída é incapaz de entrar nas profundezas da vida. Esses jovens constroem e preparam um futuro pobre, diz o Papa Francisco. Outros constroem um futuro cheio de vida, cheio de riquezas interiores. Então, 2 tipos de juventude. Jovem que constrói, jovem que não consegue construir. Jesus exorta um jovem. Jovem, eu te digo, levanta-te. Está lá em Lucas capítulo 7, versículo 14. Levanta-te. Então, a palavra que a gente deixa para você, principalmente para a juventude, é que o jovem tem capacidades, cheio de virtudes, cheio de força, de dinamismo, mas ele precisa colocar isto aí a serviço do bem das pessoas, do bem da igreja, do bem da sociedade, fazer com que o mundo seja diferente, que o mundo seja outro, seja também jovem. Muito bem, eu termino aqui então desejando para todos os jovens, principalmente aqueles corajosos, as bênçãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nosso abraço e até lá.